agora vai começar a falar sobre esses grupos de bactérias, tá certo? Esses grupos que eu escolhi para vocês, que, como eu disse, representam em torno de 80% aí nos isolados, né, no laboratório de microbiologia, principalmente na microbiologia médica. Veterinária pode ser que tenham outras espécies mais importantes, mas como não é a minha experiência, mas aí o pessoal da veterinária, se estiver assistindo, ou de outros cursos, talvez, normalmente vão pegar disciplinas mais específicas, e até mesmo a turma que vai trabalhar com microbiologia médica, vai pegar disciplinas específicas, componentes específicos, que vai ter uma riqueza de detalhes maior. Isso aqui é só para apresentar de maneira geral para vocês. E o primeiro grupo é o Staphylococcus, né? E o Staphylococcus, ele tem justamente esse nome por conta da forma como a gente vê, né? A morfologia e as formas e o arranjo desse grupo lembra justamente o cacho de uva. Por isso que eu botei essa imagem aqui, bem bonita dessa parreira, né? Então, os estáfilos, eles têm essa divisão, múltiplos planos de divisão, justamente faz com que a bactéria tenha esse arranjo, né, que lembra o cacho de uva, que é o estáfilo, né, e coco, que é a bolura, né, então estafilococcus. São bactérias gram-positivas, certo? São cocos gram-positivos. Então, aqui é uma microscopia óptica mostrando justamente essas estruturas que são bem típicas desse gênero, tá certo? Outras características importantes, taxonomicamente, eles são classificados na família Staphylococcaceae, com uma mudança até relativamente recente, de uns anos para cá. E a gente tem mais ou menos, aproximadamente 30 espécies, tá certo? Nesse gênero, importantes. Eu vou falar de 3, não vou falar de todas, certo? Vou falar das 3 que são mais isoladas. São micro-organismos anaeróbicos facultativos, né? São aqueles que fazem utilização do metabolismo, eles fazem tanto a utilização de oxigênio, pode fazer processo oxidativo, como processo fermentativo, e aí a gente já lembra disso, porque a gente usa testes fermentativos para detecção fenotípica das espécies. São bactérias imóveis, ou seja, não tem flagelos, não esporulam, não formam aquela estrutura do endósporo, tem uma relativa tolerância a concentrações altas de cloreto de sódio, certo? E aí a gente pode utilizar, por exemplo, meios seletivos com uma concentração alta de cloreto de sódio para conseguir isolar melhor esses micro-organismos. São micro-organismos mesófilos que podem produzir pigmento, né, de branco a amarelo e produzem a catalase, que é uma enzima importante que a gente usa no processo de identificação, inclusive diferenciação dos gêneros Staphylococcus do gênero Streptococcus. Aqui é uma foto de microscopia eletrônica, só para vocês verem. Algumas dessas bactérias, essa matrizinha lilás aqui, pode ser formada, né? Ou seja, tem algumas espécies, principalmente o Staphylococcus epidermidis, consegue formar bastante biofilme. E é justamente essa formação de biofilme que permite ele causar, aí, por exemplo, uma grande quantidade de infecções dentro do ambiente hospitalar, né? Infecções relacionadas aos cuidados de saúde, ok? É uma bactéria, muitas espécies, né, faz parte da nossa microbiota, né, principalmente da pele, né, mas você pode ter bactérias no trato genital, espécies do Staphylococcus saprofíticos pode estar no trato genital, tá certo? Mas principalmente pele, né, pregas cutâneas, vias aéreas superiores, microbiota oral, certo? Algumas mucosas também, a gente pode ter essas bactérias fazendo parte aí, tá certo? Então, como eu disse, eu ia apresentar 3 espécies para vocês, de importância clínica, né, de importância médica. O Staphylococcus aureus, que pode causar infecções de pele, tecidos moles, e você também tem alguns eventos, né, surtos de intoxicação alimentar associado à produção de toxina estafilocócica, né, e o Staphylococcus aureus é uma bactéria que pode causar infecção tanto na comunidade, na realidade, ela é a principal bactéria, a mais isolada. Se a gente fosse colocar, elencar, em termos de prevalência, o Staphylococcus aureus é a principal bactéria isolada no mundo todo, né, causando infecção tanto de comunidade quanto infecção no ambiente hospitalar, certo? Então, é uma bactéria muito importante, por isso que tem que ser citada aqui. A gente tem também o Staphyloepidermidis. O Staphyloepidermidis já é uma bactéria mais associada a infecções relacionadas aos cuidados de saúde, e aí, entre os fatores de virulência, que a professora Josi explicou muito bem, né, a gente tem essa capacidade de formar biofilme, né, então ele forma biofilme, ele tem uma capacidade de colonizar superfícies inanimadas, muito fácil,
e tem muita resistência nessa colonização, e aí você tem, por exemplo, o paciente no ambiente hospitalar que está utilizando um catéter. Então, o Staphylo epidermidis está presente na nossa microbiota da pele. Então, ele faz biofilme no catéter, cai na corrente sanguínea, causa infecção de corrente sanguínea. Então, você tem bastante casos aí, eventos de infecção nessas condições, certo? Não em ambiente, não infecção de comunidade, como o Staphylo aureus, que pode ser tanto comunidade quanto infecções relacionadas aos cuidados de saúde. E, por fim, a gente tem o Staphylococcus saprofíticos. O Staphylococcus saprofíticos está associado a infecções urinárias. Então, é a segunda causa de infecção urinária em mulheres jovens, né, sexualmente ativas. A primeira é a Escherichia coli, né, que é uma enterobactéria, ok? Então, essas três são, talvez, aí a responsável pela maior parte dos isolamentos entre as espécies desse gênero, ok? Então, falando um pouquinho do Staphylo aureus, dos fatores de virulência, alguns, falando um pouquinho, assim, rapidamente, né, sobre esses fatores de virulência. Então, o Staphylo aureus é considerado um patógeno bem armado, porque ele tem uma série de fatores de virulência, certo? Esses fatores de virulência vão desde proteínas de superfície, certo? Que vão ser expressas principalmente na fase de crescimento exponencial, né? E aí essas proteínas elas vão estar relacionadas a processo de aderência, à superfície do hospedeiro, o processo de colonização, certo? Você pode ter aí proteínas que podem estar relacionadas com destruição de tecido, né? Invasão, como a coagulase, que é uma enzima, inclusive, que é utilizada no processo de identificação, tá certo? E a gente tem proteínas secretadas que podem causar o que a gente chama de doença à distância, que é o processo de intoxicação em si, né? Então, você pode ter intoxicação alimentar, que é produzida por essas enterotoxinas aqui, tá vendo? Essa enterotoxina B é importante, que pode ser produzida em alimento, e aí você ingere um alimento contaminado, você desenvolve intoxicação alimentar, que é diferente de infecção, certo? Eu não vou explicar agora isso, porque senão a aula vai ficar muito grande, mas aí depois vocês podem pesquisar essa diferença de intoxicação alimentar para infecção. E você também pode ter intoxicações relacionadas a eventos de intoxicação na pele, certo? Essa TSST1 aqui, ó, é uma toxina importante na síndrome do choque tóxico, causado por essa toxina estafilocócica, certo? Essas toxinas que causam esse processo na pele, que eu citei agora, elas funcionam como superantígenos, certo? O que é um superantígeno? Um antígeno é qualquer molécula que, em contato com o nosso sistema imunológico, vai gerar uma resposta imunológica, certo? O superantígeno, gente, ele causa uma resposta imunológica exacerbada, porque quando ele vai se interagir com a célula T, com o linfócito T, né, CD4, ele interage de forma inespecífica, certo? Então, ele se liga ao TCR, que é o receptor de célula T, de forma inespecífica. E isso faz com que essa ligação específica faz com que esse linfócito libere, né, ative de forma inespecífica, de forma massiva, outras células C, certo? É uma reação em cadeia que acontece justamente por conta desse contato inespecífico. E aí isso leva a uma liberação massiva de citocinas, e aí você tem vários sinais clínicos que podem ser observados nessas situações, nessa tempestade de citocinas, vamos dizer assim, né? Então, você tem febre, né, vômitos, o rache da própria pele, você pode ter dano tecidual, hipotensão, você pode ter comprometimento renal e hepático, então é bem complicado aí quando você tem esse contato desses superantígenos aí, causando esse tipo de manifestação clínica em alguns indivíduos, tá certo? Outra coisa interessante também do Staphylo aureus. Então, os estafilococos, de maneira geral, eles podem causar diversas infecções, como eu disse. O Staphylo aureus causa muitas infecções superficiais, então está muito associado a infecções de pele e tecidos moles, né, e quadros tóxicos também, como eu disse, essa síndrome do choque tóxico e a síndrome da pele escaldada são exemplos de manifestações clínicas associadas a esses superantígenos que eu acabei de mostrar para vocês. E você também tem a intoxicação alimentar, que eu disse que também pode ocorrer em Staphylococcus aureus. O Staphylococcus epidermidis, como ele está presente no ambiente hospitalar, pode causar infecções já mais sistêmicas, né?
infecção de corrente sanguínea, endocardite, osteomielite, e o estáfilo aureus também pode causar esse tipo de infecção, certo? O saprofítico já está mais associado à infecção do trato urinário, que eu tinha mencionado para vocês. Ah, professor, e as outras espécies que o senhor não mencionou também podem ocorrer, certo? Vocês têm aí em torno de 15 ou mais espécies que já foram isoladas em doenças em seres humanos. E você também tem importantes doenças aí na veterinária, né? O estáfilo aureus é importante causa aí de mastite em vacas que produzem leite, né? Então, você tem uma importância muito grande aí desse grupo, né? Principalmente do estáfilo aureus.